Voltamos, desta vez, para o estudo do Salmo de número 32. Salmo 32, a bênção do perdão. Vamos ao texto bíblico. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem ser encontrados. Quanto às minhas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O Salmo 32 é atribuído a Davi e não tem por que duvidar dessa informação. A ocasião em que foi composto, no entanto, ela não é sugerida e nem há qualquer maneira agora de averiguá-la. Que Davi se refere à sua própria experiência é manifestado no próprio Salmo, no versículo 3 a 5, mas seja para sua experiência no momento de sua conversão ou para sua experiência na questão de Batseba e Urias, sua profunda culpa, sua angústia de espírito naquela ocasião, o remorso de consciência que ele sentiu quando a culpa por aquele pecado foi trazido para sua consciência, ou se ele se refere a alguma outra ocasião de sua vida quando ele estava preocupado com a lembrança do pecado, é impossível neste momento nós determinarmos isso. O propósito deste salmo ele é manifesto, é para mostrar a bem-aventurança do perdão dos pecados. Isto é feito mostrando, em primeiro lugar, a dor, a aflição e a angústia decorrentes da convicção de culpa. E em seguida segue uma declaração dos efeitos decorrentes de uma confissão franca e completa de culpa em dar paz à mente e aliviar a angústia causada pela lembrança da culpa. É notável que este salmo ele se refira tanto aos sentimentos internos e que não contém nenhuma referência a quaisquer atos externos, aos sacrifícios e ofertas judaicos. Pertence à alma e a Deus, a obra interior de arrependimento e perdão, a tristeza da convicção e a paz do perdão. E mostra que havia entre os hebreus uma correta ideia da natureza da religião como uma relação espiritual entre a alma e Deus. O estudioso Devet reconhece isso e vê no Salmo uma ilustração da natureza da fé e sua relação com a salvação, e uma ilustração da natureza da verdadeira reconciliação com Deus. E neste Salmo, diz ele, bem como no Salmo 51 e outros, o judaísmo ele se aproxima do cristianismo. Ele se eleva do mero legal ao moral. O Salmo ele fornece, portanto, uma ilustração da natureza da verdadeira conversão a Deus e é valioso como tal ilustração para todos os homens, ao mesmo tempo que ele mostra que a verdadeira religião, sob todas as dispensações, ela é essencialmente a mesma. O Salmo ele é composto das seguintes partes. Primeira, uma declaração de bênção, no versículo 1 e 2, declaração de bênção do perdão, como pensamento principal do Salmo. 2, do versículo 3 ao 4, uma descrição do estado de espírito quando sob convicção do pecado. Versículo 5, 3, o efeito da confissão de pecado, resultando em uma sensação de perdão e paz. O versículo 6, o tópico 4, encorajamento a outros em circunstâncias semelhantes, derivado do exemplo do salmista ou do fato de que ele encontrou paz e perdão quando invocou a Deus. Questão 5,
está no versículo 7, uma expressão de confiança em Deus como um refúgio e esconderijo em tempo de angústia. E o tópico 6, que está aqui entre o versículo 8 e 9, o espírito adequado que deve ter, pois não são assim tirados da profundeza da culpa, e a maneira pela qual eles devem receber a orientação e direção que lhes será concedida. O salmista ele compromete-se a instruí-los e diz que eles devem nutrir um espírito de humildade e docilidade, não o espírito feroz do cavalo indomado ou o espírito da mula obstinada. E o ponto 7 aqui está no versículo 10 a 11, a bem-aventurança de confiar no Senhor, como resultado da experiência do salmista deste tempo de tristeza pelo pecado. A palavra masquiel no título é derivada do verbo sakal, que significa propriamente olhar, contemplar, ver. E então, ser prudente, cauteloso, agir com prudência ou cautela, como quem olha atenta e cuidadosamente para os objetos. Então significa ser inteligente, prudente, sábio. O particípio, que é a forma usada aqui, que é o causativo do ripio, significa tornar sábio o prudente ou transmitir instrução. E este título é dado a este salmo, bem como a muitos outros, para transmitir a ideia de que o salmo foi planejado para tornar sábio ou para transmitir instrução. E o sentido seria bem expresso por nossa frase, canção didática. O título é prefixado também aos seguintes salmos: o Salmo 42, 44, 45, 52, Salmo 53, 54, 55, Salmo 78, 88, 89 e o 142. Seria então difícil agora, portanto, descobrir a partir do conteúdo dos próprios salmos porque o título foi afixado a estes em particular em vez de em muitos outros. Provavelmente isso foi determinado por aqueles que coletaram, certo, e organizaram os salmos de acordo com as regras que agora elas são conhecidas por nós. Nós chegamos aqui ao final do Salmo de número 32 e até o próximo Salmo de número 33. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.